Fala, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do clássico deste sábado entre Palmeiras e Santos. O clássico vai acontecer no Morumbi e o Palmeiras vem embalado, pessoal. O Palmeiras vem embalado, conquistou aí o título da Supercopa do Brasil, com o time reserva venceu o Ituano e venceu o Mirassol na última partida, com o Giovani comendo a bola. Então o Palmeiras está bem demais e vai pegar um Santos que vem mal no campeonato, vem perdendo pontos aí para os times pequenos. Então o Palmeiras é muito favorito nessa partida e os comentaristas estarão falando sobre isso. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. E antes de soltar o vídeo, para a gente estar reagindo, quero trazer para você aqui uma grande oportunidade, para você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet. Tá aí um print da tela do meu celular, onde eu tenho um total de R$ 1.545, 625 já estão liberados, posso sacar agora se eu quiser, e tem um valor de 919 que ainda serão liberados. Você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. E porque tá com um adversário muito forte do outro lado, motivado, que acabou de ganhar um título, e o Santos e com vai essa mostrar a confusão taça toda. pra torcida, né? Vocês sabem disso, né? Amanhã é o dia de Amanhã é o dia de apresentar. Aí já anima o Santos, aí o Santos pra já entra mais animado. Fala lá, os caras vieram aqui, vão colocar uma água nesse chopp, sei lá o quê. Mas o Santos está enfraquecido para tentar quebrar esse jejum amanhã. Pode acontecer? Pode, né? Estamos falando de um time gigante. Na verdade, estamos falando de um clube gigante. O time não é gigante agora. É esse que é o problema. A história é gigante. Lógico, o clube é gigante. Maravilhosa. Mas Na verdade, o time não. Pode acontecer porque nós estamos falando de futebol. Sim. Eu acho que é mais isso até do que, nesse momento, a instituição Santos entrando em campo. É verdade. Os problemas são muitos né, para esse jogo agora. Agora, que precisa dar uma respirada e tentar mudar e ver um brasileiro pela frente. Bom, tem um final ainda aí de Paulista também, para não passar sufoco. Alguma coisa tem que ser feita? Tem. Precisa mesmo. Mas Deixa vamos eu puxar jogar pouquinho essa pedra já nesse lado jogo aí. do Palmeiras, porque ontem teve uma gravação do Bola da Vez e o Rafael Veiga estava aqui com a gente. Foi uma entrevista muito legal, muito interessante, você vai acompanhar ela aqui na ESPN, mas a gente já separou um trecho para colocar aqui no nosso debate. Fala, Veiga. Porque a gente está todo dia com ele, convive e no treino ele é muito tranquilo. Né? Na beira do campo, ele é totalmente diferente do que ele é com a gente no treino. Ele cobra, mas ele não é aquilo e as pessoas não entendem. E esse, às vezes, é o jeito dele colocar para fora a vontade de vencer. Uns vão falar que passa do limite, mas, na minha opinião, também, muitas pessoas passam do limite, às vezes, quando vai falar alguma coisa dele e da postura dele. Uhum. Vocês se sentem defendidos por ele? Muito. Muito. E isso pode ser a explicação para vocês não se pilharem em campo? Já tem alguém fazendo isso? Pode ser que sim. Pode ser que sim. O Abel fala muito disso, né? Que a gente tem que estar tranquilo, tem que estar focado, né? Tem que estar com a cabeça tranquila, cabeça fria, coração quente. Mas é lógico que em determinados momentos, o cara explode. Por exemplo, no jogo contra o Flamengo, teve um escanteio lá que foi muito escanteio. A bicuda no microfone se deu por causa dessa. Mas foi muito escanteio. E logo, os caras já saem jogando. Não aconteceu, mas e se ali acontece alguma coisa? Né? Então, essa indignação dele é por conta de algumas coisas como essa. Né? E daí, ele faz isso, daí a pessoa já ataca ele falando uma coisa nada a ver. Então, assim, na minha opinião, tem momentos que dá pro Abel estar mais tranquilo? Dá. Mas dá no meu ponto de vista, porque eu sou diferente dele. Eu não sei como ele é por dentro, não dá para mensurar a vontade de cada um para ganhar. Agora, o que eu sei é que em determinados momentos, em determinados jogos, na minha opinião, alguns árbitros ou até mesmo o pessoal da imprensa
já uma coisa que ele faz já vira uma predisposição, uma lagartixa, vira um jacaré. Tá aí, ó, o Bola da Vez vai ao ar no sábado, 10h30 da noite. O Jean estava ali, participou do papo todo, né, Jean? Então, quero te ouvir, não só a respeito disso, a gente já falou muito sobre esse comportamento do Abel e acho que é ponto comum que ele pode melhorar o comportamento, ele precisa olhar para isso, embora já tenha dito isso várias vezes, não o fez ainda, mas imagino que tem outras coisas também legais para destacar da entrevista. Muito legais, Dani, porque assim, o Veiga é um cara inteligente, né? Ele fala muito bem sobre diversos assuntos. A gente até destacava isso, tendo feito várias entrevistas no Bola da Vez nos últimos meses com os jogadores do Palmeiras. É impressionante como a média, e parece que isso talvez possa ajudar o Abel no trabalho dele, sabe? A média de nível dos caras, de capacidade de compreensão, talvez de predisposição a comprar uma ideia do treinador, ajude também o Abel a fazer o trabalho espetacular que ele faz. É claro que acho que na questão comportamental, o Veiga, ao falar do tema, ele é um comandado do Abel Ferreira. É óbvio que ele ia defender com unhas e dentes da maneira que defendeu, mas acho que defendeu até... Imagina, ele, não, eu acho que passa do ponto mesmo e ele até falou isso, né? Quer dizer, então acho que assim, ele defendeu até mesmo fazendo as ressalvas, claro, de um comandado do Abel, dizendo, para mim, eu acho que até ele poderia ser diferente. De qualquer forma, acho que tem muita coisa legal, ele não... Eu até perguntei para ele, né, porque essas que eu falei, aquela comemoração que você fez depois do gol do Palmeiras... Apontando a camisa? Foi uma resposta ao que o Gabigol tinha feito na Supercopa? E ele falou, foi. Ele falou, foi... Eu estou dando muito spoiler, né? Mas tudo bem. Mas depois é mais legal ver com o próprio Veiga falando. Ele falou, foi, mas eu também não vejo problema algum. Pelo contrário, o Gabriel ter feito o que ele fez. Eu acho que assim, tanto que ninguém foi reclamar com ele, ninguém... Claro. Então, eu acho que assim... Só o Gabriel Menino. Legal, né? Uma postura legal, eu achei de... Quando ele foi lá com a camisa mostrar pra torcida, o Gabriel Menino foi lá em cima... Com o Gabigol, não com o Veiga. O Gabigol. O Gabigol foi em cima dele. O Veiga disse, eu nem fui reclamar com o Gabigol, porque acho que ele tem o direito de fazer isso. É do futebol, gente. É do futebol. E depois, se eu fizer o gol, como eu fiz, eu vou acabar lá e vou fazer a mesma coisa. E tudo bem, entendeu? Então, acho que assim, eu tô dando esse exemplo porque eu acho que essa, muitas vezes, pode ser uma resposta que o cara vai dar uma... Né? Vai dar uma... Não, veja bem, eu tava ali... Não, pelo contrário. Eu acho até que ele foi discreto na resposta, mas que bom que ele fala que foi. Porque, hein, Djalma? O Djalma tá de volta com a gente ali. Ó, eu vou contar só pra você, hein, Djalminha. O Mauro Naves aproveitou que você não tava conseguindo aí fazer o negócio e falou, pô, fez tanta coisa difícil no campo. Ele ouviu. Não que eu deve queira ter criar ouvido. intriga. Deve ter ouvido. Ele escutou. Ele não tava conseguindo falar. Vai lá. Diga lá, Djalma. Eu ouvi tudo, Dani, eu ouvi tudo. Mas enfim, Dani, é o seguinte, eu ouvi muito bem ali a entrevista do Veiga. Então, o que acontece? O jeito do Abel é esse. Eu entendo muito bem, porque eu jogando também era assim. Por exemplo, o lance que o Veiga citou, um córner claro. Eu ficava indignado, porque como o árbitro não viu, mas a diferença é que ele é o comandante, ele está ali de fora, ele tem que ter um pouco mais desse controle emocional. Aí, ó, por exemplo, a gente está vendo aí ele dando esse bico. Ele não está jogando, ele não está com os nervos ali, a flor da pele, atuando. Mas eu entendo, mas ele tem que se controlar. Eu estive na final do Flamengo com o Palmeiras, no mesmo estádio, lá no Mané Garrincha, quando eles disputaram, no qual o Flamengo foi campeão nos pênaltis. O Abel foi expulso no primeiro tempo. Era a época da pandemia e deu para escutar tudo que o Abel falou para o árbitro. Ou seja, não tinha como ele não ser expulso. Ele ofendeu de maneira grosseira, em demasia, o árbitro. Eu acho que ele tem que se controlar. Mas eu, ao mesmo tempo, vejo que vai ser difícil, porque ele é assim. Não tem jeito. Você modificar o ser humano é muito difícil. E isso está muito ligado à competitividade que o Abel tem. O Abel é muito competitivo, não aceita perder, não aceita a derrota. E quando ele se sente prejudicado, mesmo que num detalhe, num lance que é um córner ou uma falta, ele se expressa dessa maneira. Eu entendo
mas ao mesmo tempo que eu entendo, ele tem que se controlar porque a situação dele é diferente. Hoje ele é o comandante da equipe e o comandante, de repente, agindo assim, ele dá margem para que seus jogadores também tomem essas atitudes e aí pode acabar prejudicando a equipe. Esse é um ponto interessante, né? Porque o Veiga, inclusive, fala sobre isso e parece que, nesse caso, com esse elenco, tem o efeito oposto. É como se ele fosse uma espécie de escudo ali para ter essas atitudes exageradas, exacerbadas, e os jogadores fossem mais tranquilos, exceção de um ou outro. Você vê, a provocação do Gabigol, que eu acho que faz parte do futebol, assim como a resposta do Veiga. Um jogador vai lá, que é o jogador que o Abel está de novo tentando colocar nesse elenco e transformá-lo em parte do que ele considera um bom comportamento, né? Que é o Gabriel Menino. Não, ele deixando de passarinhar, né? Como disse o Abel, se o Gabriel Menino parar de passarinhar, ficar pensando coisas que não deve, tratar de jogar futebol, ele sabe jogar e vai continuar no time do Palmeiras. Agora, o Abel Ferreira, ele é estupendo, é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro, é um treinador que já tem, se não me falha, 8 títulos, faltam 2 para se igualar a Oswaldo Brandão, que tem 10 títulos comandando o Palmeiras. Não, tem 7, o Luxemburgo 8 e o Brandão 10. Então, o Brandão tem 10. Então, faltam 3 títulos para se igualar ao grande, o mestre Oswaldo Brandão, que eu tive a oportunidade de conhecer e era especialíssimo. Ele é esplendoroso como treinador, espetacular. Só que precisa se controlar na beira do campo e ele sabe disso. Ele tanto sabe que quando ele chega e fala para os jogadores assim, ó, a próxima vez que eu for expulso, eu pago churrasco para todo mundo. Porque ele está sabendo que ele precisa se controlar, senão ele vai perder dinheiro. Ele não disse na entrevista, cada vez que eu vou expulso, minha mulher troca o carro? Só não pode virar folclore, né? Ele disse que cada vez que ele vai expulso, a mulher dele troca o carro. E ele tem que pagar a diferença. Então, são coisas que ele já prometeu em casa também para a mulher. Olha, eu vou melhorar meu comportamento. Que ele deve ter sido cobrado em casa quanto ao seu comportamento. Então, eu entendo que ele sabe da necessidade de melhorar o comportamento. Porque só o fato de dizer, eu sou muito competitivo e eu adoro vencer, tem mais 22 do outro lado, tem mais, no mínimo 25 do outro lado como adversários, que também são competitivos e querem vencer. Também todos os que são profissionais do futebol são competitivos e querem vencer. Não é só o Abel. E possivelmente, na maior parte das vezes, pelo menos no Palmeiras, o que faz a diferença, eu acho que nem é essa tal competitividade que o time tem, evidentemente, tem o tempo todo. Mas tem uma questão, e acho que a resposta do Veiga, uma hora, é muito interessante, né? Quando ele fala, cara, a gente não se influencia por aquilo que ele faz na beira do campo, porque, na verdade, a gente trabalhou o treino todo com ele, a gente sabe que não é assim, e a gente sabe que ele nos passou um plano e esses planos costumam dar certo. Ele foi mais um cara que disse, sobre a final da Libertadores contra o Flamengo, ele disse, cara, foi um negócio impressionante. Ele falou, quando você vai jogar um jogo e tudo que o cara fala que vai acontecer nesse jogo acontece, como que você não vai acreditar na hora que ele te der uma instrução, quando ele falar para você fazer isso ou para fazer aquilo? Então, teve muito da entrevista em que ele, inclusive, explicou um pouco desses processos, né? De como as coisas, de repente, chegam até mais mastigadas para os jogadores, evidentemente. Isso o próprio Abel fala no livro dele, né? Ele fala, a minha equipe recebe 1000 informações antes de um jogo, sobretudo um jogo grande. Dessas 1000, 100 ela vai passar para mim. Dessas 100... sei lá, 20 eu vou usar com os jogadores e nem todas com todos os jogadores. Então, acho que assim, ele acaba por simplificar esse processo. Diga, Djalma. Não, pode continuar, depois eu só queria complementar o seu raciocínio. Pode continuar. Não, só para encerrar rapidinho. E aí ele fala, e desse processo todo, quer dizer, a coisa chega tão mastigada para os jogadores e ela dá tão certo... que ele fala que não tem jeito dos caras depois não se convencerem de que aquilo que o cara está pedindo para você fazer, você vai fazer. A gente tem um exemplo do Dudu, por exemplo. Mais claro. Talvez seja o exemplo mais claro. Diga lá, Djalma. Fala, Djalminha. Então, Jean, o que eu queria dizer assim, ele se assemelha muito ao Vanderlei Luxemburgo na época dele. Porque o Vanderlei era um treinador excepcional, passava as informações, nós cumpríamos tudo, mas todos vocês sabem
Porque o Vanderlei gostava de um teatro, gostava de uma polêmica, ele gostava, às vezes, de aparecer um pouco mais, criar um tumulto onde não tinha. Mas, ao mesmo tempo, nós jogadores falamos assim, não, o que importa é que ele é como treinador pra gente, que é um excelente treinador, passa as coisas que tem que passar. O mesmo exemplo que o Veiga deu, nós já vimos muitas vezes, e pode perguntar a todos os jogadores que trabalharam com ele, de falar, vai acontecer isso, vamos treinar isso, vai dar certo ali, e dava certo. Então tem muito disso, do temperamento de cada um. Não vai influenciar no grupo, mas não deixa de ser uma postura que ela pode ser revista. Agora, uma coisa eu tenho certeza, a mulher dele vai trocar muito de carro ainda e vai pagar muito churrasco para os jogadores, porque ele vai tentar, mas não vai conseguir se controlar. Mas nunca houve, Djalma, nunca houve questionamento sobre a qualidade técnica dele, como do próprio Luxemburgo, que você acabou de citar aí e tal. Mas ali, o Rafael dá uma justificada e tal, uma explicada, mas não justifica. Que no fundo ele sabe que está errado o cara fazer isso. Todos nós falamos isso. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Agora, como o Rafael disse também, e eu comentei acho que ontem aqui, assim, houve um certo exagero também em comentários, isso gerou um reboliço aí, né, na própria imprensa, jornalista criticando o que outro jornalista achou e etc, porque teve gente... Não, começaram a conectar com causas que não fazem o menor sentido. Que não fazia sentido e tal, exato. Agora, que ele está errado em fazer isso, está. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde o Pascoal, o Mauro Naves, o Djalminha falaram aí sobre o clássico entre Palmeiras e Santos. Palmeiras vem embalado aí com o Giovani comendo a bola, hein, pessoal? Onde que o Abel Ferreira vai colocar o Giovani? Não pode deixar esse garoto de fora de jeito maneira. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez eu venho aqui para trazer essa grande oportunidade para você, você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.